A gravação foi iniciada. Bom dia para todo mundo aí. Esta é a aula 9 do nosso curso de Direito Administrativo aqui na PUC Campinas, e nós estamos tratando da principiologia do direito público, mais precisamente principiologia do direito administrativo. E nós tratamos nas últimas aulas os 5 princípios constitucionais explícitos do artigo 37 caput da Constituição Federal da República, e tratamos também de outros 4 princípios constitucionais explícitos na Constituição do Estado de São Paulo, porém implícitos na Constituição da República. E nós falamos na aula passada sobre a possibilidade de entender que esses princípios constitucionais explícitos em São Paulo e implícitos na Constituição Federal podem, por serem princípios constitucionais implícitos da Federação, serem aplicados perfeitamente em qualquer outro estado da federação, mesmo que não haja nas constituições desses outros estados da federação a previsão explícita destes princípios. Nós lembramos um pouco de direito constitucional, que determina, não só pela dogmática, mas também pelos julgados, pela jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, que a presença de um princípio implícito é entendido como um princípio constitucional com a mesma força normativa de um princípio explícito, de modo que não importa se o princípio esteja literalmente descrito ou se é preciso que haja uma interpretação um pouco mais aprofundada para identificar a sua presença. Eu acho que nós podemos entender isso de uma maneira muito simples, né? Quando nós conversamos, quando nós discutimos, quando nós falamos sobre algum assunto, em geral, aquilo que fica encoberto, aquilo que fica nas entrelinhas, acaba tendo uma sensação de ser muito mais forte, ser muito mais importante do que efetivamente aquilo que foi expressamente dito. Se você, por acaso, tiver até mesmo recursos de linguagem, né? Muitos recursos de linguagem acabam sendo literariamente muito mais fortes, porque eles não são expressos, porque eles não estão na cara, né? Nós descobrimos a presença de, por exemplo, ironia em Machado de Assis. Se você lê à primeira vista, você pode não entender que o autor está tirando o maior sarro da cara do leitor, e quando você começa a perceber a ironia presente no texto de Machado de Assis, você começa a se divertir até mais com o texto. Ou quando você pega Lima Barreto e começa a entender que aquilo que ele escreve tem uma carga emocional muito grande de um outro lado. Bom, qualquer autor que vocês quiserem, Dostoiévski, talvez, na minha opinião, talvez o maior de todos, aliás, na minha opinião, é o maior de todos. Fiquem à vontade para ler e perceber que, às vezes, aquilo que não está explícito é o mais importante. E, por ser o mais importante, não é porque está implícito que não deve ser levado em conta. De modo que razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, que constam como princípios explícitos na Constituição do Estado, podem ser aplicados em todo o território nacional, porque eles decorrem implicitamente de princípios constitucionais ali presentes. A razoabilidade decorreria tranquilamente ou da eficiência ou da legalidade, a finalidade decorreria, que é uma questão dogmática, da impessoalidade, a motivação decorre necessariamente da publicidade, o princípio da publicidade, e o interesse público é o mais interessante porque, na verdade, todos os princípios constitucionais implícitos ou explícitos decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Aqui nós temos uma inversão metonímica, né? Na verdade, é o interesse público que está presente em qualquer um daqueles princípios. E tudo isso que eu falei foi justamente para tratar... não estou compartilhando a tela, erro meu, me perdoem. Vamos corrigir esse problema agora mesmo. Vocês estão vendo aí o item 4 do nosso roteiro na tela, em que nós falamos dos princípios constitucionais implícitos. E o conceito do princípio constitucional implícito, que nós estamos tratando desde que começamos a gravar a aula, é que eles constam da Constituição se considerada a sua interpretação sistemática. E aqui uma explicação boa, né? O STF já declarou em inúmeros julgados que a Constituição da República Federativa do Brasil possui certos princípios normativos implícitos, em especial os da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica. Também é possível afirmar que o regime jurídico administrativo é princípio implícito, mas eu não sei dizer, gente, eu confesso a vocês, se o STF já declarou que o regime jurídico administrativo é princípio implícito.
Houve um julgado, certa vez, em que o Eros Grau ainda era ministro do Supremo Tribunal Federal, em que ele teve um embate com o ministro Marco Aurélio Mello, justamente no que respeita à frase famosa de Miguel Seabra Fagundes, que administrar é aplicar a lei de ofício. E aí o Eros retrucou o Marco Aurélio dizendo assim, não, espera um pouquinho, se nós estamos falando que a administração pública deve seguir não só a legalidade, mas também impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, administrar não é aplicar a lei de ofício. Administrar é aplicar o ordenamento jurídico de ofício, aplicar o direito de ofício. E aí eles tiveram uma discussão boa, porque o Marco Aurélio preferiu não ir tão longe. Mas o Eros Grau, eu acho que ele acertou quando disse que o administrador tem que aplicar todos os princípios de ofício e não apenas se restringir à legalidade. Mas, de qualquer forma, aquilo acabou não vindo fazer parte ficou nos debates e não integrou o acórdão, de modo que eu não sei dizer se o regime jurídico administrativo, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público acabaram sendo declarados de maneira explícita por algum julgado do STF, como se é um princípio implícito da Constituição. E aí uma provocação minha, se a Constituição é aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz que a Constituição é, uma pergunta que seria até de prova para vocês. Se o Supremo Tribunal Federal afirmar a existência de um princípio implícito, esse princípio se torna explícito, isso é uma provocação meio boba dentro da dogmática, porque a questão implícito e explícito tem a ver com a interpretação literal. Se está escrito, né, com todas as letras assim, princípio da legalidade é um princípio explícito. Como não está escrito o princípio da proporcionalidade na Constituição, sempre será um princípio implícito, porque decorre de interpretação. Você precisa extrair por interpretação a compreensão de que aquele princípio está implicitamente ali. Não é porque você declarou que a declaração de que aquele princípio está ali, explicar e demonstrar que está ali, isso não torna o princípio explícito, ele continua sendo um princípio implícito, muito embora com a sua explicação, com a sua interpretação, ele passou a ficar evidenciado. Mas toda interpretação, ou você precisa explicitá-la, você precisa desse esforço hermenêutico, dessa força interpretativa para realizar a explicitação, para tornar aquele princípio em evidência. Então, a pergunta, ela faz sentido na filosofia, mas dogmaticamente falando, nós deveremos tornar explícito todos os princípios implícitos todas as vezes que dele precisarmos. Ou seja, está lá o princípio implícito e quando for necessário, nós deveremos lembrar a necessidade de sua interpretação para aplicá-lo nos casos concretos. Okay? Então, o princípio implícito sempre será princípio implícito, porque não está escrito de maneira evidente, não está, o texto literal não possui o princípio explícito só é explícito porque o texto literalmente o expõe para nós. Então, se não tiver exposto de maneira literal, sempre será um princípio implícito. Então, essa pergunta aqui, essa provocação foi uma provocação de filosofia do direito, mas que a dogmática, tanto constitucional quanto administrativa, impede que nós possamos fazer essa discussão. Ok? E aí nós temos princípios normativos que não se encontram na Constituição, mas se encontram no ordenamento jurídico como um todo. Você consegue identificá-los a partir de outros textos, geralmente lei, que devem ser levados em conta pelo intérprete, pois também pertencem ao ordenamento jurídico. E aqui uma coisa bem interessante para todos vocês. Se nós formos entender o ordenamento jurídico na forma proposta pelo maior jurista de todos os tempos, ou o maior teórico do direito de todos os tempos, que foi Hans Kelsen, os textos normativos, eles possuem sempre a mesma dignidade normativa. Um texto normativo tenha sido editado pelo Poder Constituinte originário ou editado pelo síndico do seu prédio, esses textos eles possuem a mesma dignidade normativa, eles são norma do mesmo jeito, porque postos pela autoridade que tinha competência para positivar aquele texto normativo. Ou seja, uma norma específica ou uma norma geral, uma norma constitucional, uma norma legal ou uma norma infraconstitucional pertencem ao ordenamento jurídico exatamente com a mesma dignidade. Uma não é melhor ou pior que a outra. A característica delas é simplesmente objetiva. Pertence ao ordenamento jurídico ou
aquilo, veja, o Kelsen falou uma frase maravilhosa: ou a norma pertence ao ordenamento, ou não é norma. Não existe uma norma que não pertence. Norma jurídica para Kelsen significa um dispositivo, um comando normativo que integra o ordenamento jurídico, independentemente de nós gostarmos ou não de aquela norma ser importante ou não. Isso é um juízo objetivo. Claro que, em termos sociológicos, em termos até filosóficos ou em termos de importância social, nós sempre daremos relevância maior às normas próximas à Constituição, às normas constitucionais, e menos relevância às demais normas. Mas isso é um juízo de valor que nós fazemos ao interpretar. Aqueles critérios que vocês aprendem na teoria do ordenamento jurídico, em direito civil 1, ou em teoria geral do direito, ou em introdução ao estudo do direito, que é muito comum a partir do texto do Norberto Bobbio, que está na segunda parte do Teoria Geral do Direito dele, ou no Brasil foi publicado há muito tempo com um livrinho só, a Teoria do Ordenamento Jurídico. Os critérios hermenêuticos que nós temos de norma superior revoga a norma inferior, ou norma posterior revoga a norma anterior, ou norma específica revoga geral naquilo que for específico, são critérios de interpretação, e esses critérios não pertencem ao ordenamento jurídico. Para Kelsen, todas as normas pertencem ao mesmo tempo ao ordenamento jurídico, e elas são válidas ao mesmo tempo, e elas são passíveis de eficácia ao mesmo tempo. Quando nós decidimos qual norma deve ser aplicada em tal caso concreto, esta nossa decisão não revoga as normas que nós não aplicamos. Ao contrário, nós decidimos aplicar uma norma, damos eficácia a essa norma decidida, escolhida, segundo os nossos critérios de interpretação, e deixamos de dar eficácia a todas as outras. Mas as demais normas não são revogadas, elas continuam no ordenamento, porém sem eficácia a ser aplicada naquele caso concreto. Tanto é que, quando o autor entra com uma ação judicial, ele quer que determinadas normas do ordenamento jurídico sejam aplicadas ao caso concreto. O réu quer que outras normas sejam aplicadas ao caso concreto ou aquela mesma norma de outro jeito. O que determina a importância, a relevância, a eficácia de cada norma não é a própria norma, mas a decisão dos intérpretes. Eu estou ouvindo alguém mexer alguma coisa, está com o microfone ligado. Alguém quer falar alguma coisa? Me perdoe. Não? Tá bom. Então, veja, voltando aqui ao roteiro, normas que devem ser levadas em conta pelo intérprete, ou seja, qualquer norma pode ser levada em conta pelo intérprete porque pertence ao ordenamento. Você pode perfeitamente, como intérprete, aplicar qualquer norma. É claro que, dentro de um contexto social em que nós vivemos, é muito improvável, para não dizer impossível, que uma norma infraconstitucional poderá ser aplicada sem levar em conta um princípio constitucional que lhe é contrário. É muito improvável que uma norma infraconstitucional terá eficácia numa determinada situação se ela for totalmente contrária, se ela colidir frontalmente com uma norma superior de aplicação mais corrente, ou de uma aplicação mais considerada comum. Quando nós determinamos a estrutura principiológica do ordenamento jurídico, nós damos essa importância, nós damos essa relevância a normas consideradas estruturantes de toda a organização do ordenamento jurídico. Os princípios servem justamente para isso, para nós entendermos que, olha, a gente pode não conhecer todas as normas jurídicas, mas todas as normas jurídicas que existem no ordenamento jurídico devem ser direcionadas, devem ser canalizadas segundo certos princípios. De modo que, se aparecer para nós alguma norma que nós, por acaso, não conheçamos, porque é bem complicado acompanhar a sanha legislativa que nós temos em qualquer país do mundo, nós podemos, embora não conheçamos aquela norma específica, nós podemos identificar se aquela norma faz sentido ou tem eficácia porque está de acordo com o princípio constitucional, ou não deve ter eficácia alguma porque aquela norma não tem fundamento em algum princípio constitucional. Bom, de qualquer forma, existem princípios constitucionais e existem princípios infraconstitucionais e, em tese, os dois têm a mesma dignidade normativa, mas pelo fato de
alguns princípios estarem no topo da pirâmide normativa e nós darmos preferência, nós darmos hierarquicamente relevância ao que está no topo, os demais princípios devem se submeter à compreensão de que não dá para ir contra aqueles princípios que lhes são superiores. E aí nós temos, essa aqui é uma lei que é muito aplicada no direito administrativo por conta da força principiológica que ela possui. Vamos na Lei 9784, em seu artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. Ó, aqui nós temos um princípio constitucional implícito, explicitado na lei. Moralidade, ampla defesa também está no artigo 5º, contraditório está no artigo 5º da Constituição. Segurança jurídica é implícito na Constituição, interesse público e eficiência. Bom, nós vimos que em relação ao artigo 111 da Constituição Estadual, há dois princípios que constam aqui e que não constam explicitamente no contexto da Constituição do Estado de São Paulo, e esses dois princípios constitucionais, aliás, esses dois princípios legais, eles estão implícitos na Constituição Estadual e estão implícitos na Constituição Federal. E contraditória e ampla defesa se apresentam aqui nesta lei federal porque se trata da lei do processo administrativo. E esta lei, por se tratar de processo administrativo, tem que tratar também de due process of law, devido processo legal, e também devido processo administrativo. Nenhum processo pode se dar dentro do ambiente da administração pública sem que seja dado oportunidade da pessoa que é sindicada, que é sujeita a um processo administrativo, ela tem o direito a se defender e apresentar o contraditório, tem o direito de apresentar as condições pelas quais é razoável entender a sua conduta, ok? A motivação e finalidade, que estão presentes aqui no texto da lei federal e também no artigo 111 da Constituição, são princípios normativos, desde 1965, tá? Está escrito errado aqui. Porque a Lei da Ação Popular, que é a Lei a 4717 de 1965, em seu artigo 2º, apresenta os 5 elementos do ato administrativo. E, dentre esses 5 elementos, nós temos motivo e temos finalidade. E o princípio da motivação é o princípio da exposição do motivo pelo qual o administrador público age, ok? E com isso, nós... tem um autor, ele é um autor muito utilizado em cursinhos para concurso público, Alexandre Maza, e eu li o primeiro manual de direito administrativo dele, primeira edição, lá de 2011. Eu parei de acompanhar este texto, eu preferi textos que não... O texto dele, o manual dele é muito voltado a uma preparação para concursos públicos. Eu prefiro alguns textos com uma dogmática um pouco mais elaborada para o desenvolvimento da matéria, num outro sentido que não preparação para cursinho. Então, eu acabei não acompanhando a evolução desse livro. Mas ele mostra aqui que, sobre o princípio normativo de cada um dos 13 incisos dessa Lei 9784, ele identifica que há também alguns outros princípios que devem ser levados em conta. Mas tudo bem. E a Lei Federal 4898 de 65 tipifica como crime certas condutas consideradas excessivas. Artigo 3º, constitui abuso de autoridade qualquer atentado. Aí há uma série de princípios e considerações que podem ser levadas em conta também para entender princípios dentro da administração pública. A lei de improbidade administrativa também apresenta uma série de princípios, principalmente no artigo 11, e que qualquer afronta a esses princípios pode ser entendido como uma improbidade do administrador público. Ele não foi honesto ao deixar de lado princípios constitucionais ou princípios legais que ele deveria observar e fazer cumprir. Ok? Bom, se não houver nenhuma objeção, eu vou para o próximo roteiro, chamado de aula 7 e aula 8.
assim que abrir, é claro. Por favor, vocês estão vendo a aula 7 e 8 aí no seu vídeo? Estamos sim, professor. Ok. Bom, vamos lá. Nós vamos tratar agora dos chamados poderes administrativos. Nós já tratamos da compreensão do direito público e do direito administrativo, ou seja, nós já temos uma noção do que é esse tal de direito público, esse tal de direito administrativo. Nós já vimos que está muito mais vinculado à função do poder executivo, que tipicamente é o realizador da administração pública no Brasil, impede que o legislativo e o judiciário exerçam isso de maneira ativa. Nós já entendemos que, ao exercer a função tipicamente ou atipicamente da administração pública, o Estado está obrigado, aliás, não só o Estado, qualquer pessoa no exercício da administração pública, mesmo pessoas de direito privado, por exemplo, um concessionário de serviço público, ou alguém no exercício da função pública, mesmo sem cargo algum, mesmo no simples exercício de uma função pública, esta função deve ser exercida segundo os princípios constitucionais do regime jurídico administrativo, que constitucionalmente são aqueles 5 da Constituição Federal ou aqueles 9 da Constituição do Estado de São Paulo e mais uma quantidade enorme de princípios normativos presentes no ordenamento jurídico, em especial na Lei 9784 de 1999, em especial no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. São princípios que devem ser levados em conta pelo administrador público para organizar a supremacia do princípio do interesse público sobre o privado e sempre realizar o interesse público de maneira indisponível. Bom, como o administrador faz isso? Nós já sabemos que existe uma estrutura normativa que lhe dá esta força, há uma estrutura normativa que organiza a presença do administrador para que ele possa, como disse Seabra Fagundes, aplicar a lei de ofício, e esta aplicação se dá por meio das suas prerrogativas. O administrador público ele não tem o direito de realizar a imposição da supremacia do interesse público sobre o privado, ele tem o dever. Ele não está lá no exercício de um direito, ele está lá na imposição, ele está lá porque um dever impõe que ele faça aquilo. E para que ele possa realizar o seu dever, ele possui os chamados poderes administrativos. Bom, nós temos aqui na aula 7 e 8 que dá a noção geral do que seriam esses poderes, e basicamente nós vamos tratar de uma relação necessária e uma distinção necessária entre o que nós chamamos de poder vinculado e poder discricionário. E aqui eu peço a atenção de todos, se por acaso alguém que queira estudar direito administrativo ou queira se desenvolver nessa área, queira se tornar um procurador municipal, estadual ou federal, aí o advogado da União, né, o procurador da Receita, se por acaso quiser atuar como juiz da vara da Fazenda Pública, se quiser atuar dentro de uma administração pública qualquer, se não tiver noção da distinção ou o que significa ato vinculado e ato discricionário, se não souber distinguir isso, é melhor fazer outra coisa. Esta distinção é simplesmente fundamental para compreender o direito público e para compreender as ações da administração pública. Saber o que é um ato vinculado, saber o que é um ato discricionário, saber que o exercício de uma ação do administrador público está vinculado à lei ou possui discricionariedade. Se não souber navegar por este mar aqui, vai afundar e vai afundar feio. Então, por favor, é preciso compreender esta distinção e talvez nós fiquemos a aula de hoje exclusivamente falando de vinculação e discricionariedade dos atos administrativos. Mas, de qualquer forma, nas aulas 7 e 8, nós ainda temos que tratar da estrutura desses poderes, que tem a ver com poder hierárquico, poder disciplinar e poder normativo ou regulamentar. Também, como começa com poder, costuma ser incluído nos roteiros, e foi por isso que eu coloquei, porque muitos autores assim o fazem, incluem aqui o poder de polícia. Porém, poder de polícia não tem muito a ver com a questão dos poderes administrativos, e poder de polícia vai ser objeto da aula 9, se eu não estou enganado, que, assim, a aula 9 é hoje, mas seguindo o roteiro, aula 7 e 8, tem um roteiro chamado aula 9, e nessa aula 9 nós vamos tratar de poder de polícia, que é muito mais uma função administrativa do que um poder na forma de poder administrativo.
Sobre as funções administrativas, apenas lembrando a todos, nós tivemos essa aula em que nós descrevemos, embora nós vamos tratar disso com mais profundidade posteriormente, que existem 5 funções administrativas, quais sejam serviço público, polícia ou poder de polícia, regulação e depois intervenção e fomento. São as 5 funções administrativas e no direito administrativo nós tratamos das 3 primeiras, as 2 últimas são objeto da dogmática atual do direito econômico, matéria que vocês terão no 4º ano da faculdade, okay? Ou pelo menos no 4º ano desta faculdade, Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ok? Então vamos lá. Poderes administrativos. Conceito de poder administrativo. Eu gosto muito desta palavrinha aqui, gente. Prerrogativa. A pessoa não tem o direito e ela não tem o dever, ela tem a prerrogativa. Eu vou dar um exemplo no exercício de uma função pública. Vamos imaginar que você é um juiz da vara criminal e eu seja um advogado criminal também. Eu tenho um cliente que ele é réu preso e hoje é sexta-feira, 4h30, 5 horas da tarde. E porque o meu cliente é um réu preso, eu vou até o seu gabinete, senhor juiz, senhora juíza, para tratar de um pedido de soltura do meu cliente, que é réu preso. Eu tenho, segundo a legislação penal e também segundo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a prerrogativa de me dirigir ao gabinete do juiz e falar com ele antes de terminar o expediente e ouvir dele uma resposta antes de terminar o expediente. Não, professor, mas é já sextou, já é praticamente fim de semana. Você vai acabar com o fim de semana do juiz, ele está com tudo pronto para ir para a praia, não sei das quantas, ele tem outros compromissos, ele tem aula no final do dia, ele vai para a pós-graduação, ele vai dar aula. Como é que você vai fazer isso com ele? Olha, o juiz, ele possui o dever de cumprir a sua prerrogativa também, ou, aliás, ele tem o dever de cumprir o seu dever constitucional de julgar, mas numa hipótese de réu preso, mesmo que ele esteja julgando outras coisas, claro, ele termina de ver aquelas coisas, mas dentro do expediente ele é obrigado, ele tem o dever de atender os pedidos voltados, relacionados à soltura de réu preso. Ele, não é uma questão de querer, de gostar, etc. E o advogado tem a prerrogativa de bater a porta do juiz, e se por acaso alguém fala assim, olha, ele não pode atender agora, está fazendo outra coisa, não tem problema. Eu vou ficar aqui e vou aguardar por ele até a hora que ele puder me atender, porque hoje ainda eu preciso de uma resposta dele ou dela. Não, mas ele tem outros compromissos, etc. Olha, ele pode ter outros compromissos ou não, mas eu preciso que algum juiz, se ele não, substituto dele, é preciso que o meu pedido seja atendido naquele momento. Vejam, eu não estou lá fazendo algo pedindo ao juiz uma gentileza. E o juiz também não está lá para me fazer um favor. Eu vou quebrar o galho dele, eu tinha um compromisso. Não, não é isso, tá, gente? Nós temos que lembrar que um dos princípios da administração pública e da administração dos processos judiciais, isso também se inclui, nós estamos falando de impessoalidade. Não importa quem seja o advogado, não importa quem seja... Vamos inverter. Eu sou o juiz criminal e eu estou pronto para ir para a praia. Aliás, amanhã começam as minhas férias. Eu vou ficar 30 dias... de férias, eu não tenho que me preocupar com mais nada por 30 dias, e o Tribunal de Justiça já autorizou, eu tenho férias de 30 dias, eu vou viajar com a família, e assim, hoje é meu último dia antes das férias, e é uma sexta-feira, 4 horas da tarde, ou vamos piorar, 6 horas da tarde, você, advogado criminal, vem até o gabinete do juiz criminal e me requer um pedido de soltura de um réu preso. Eu tenho o dever de te atender. Eu não tenho a possibilidade jurídica, não tenho a possibilidade dentro da administração pública de fazer de conta que eu não ouvi, que eu não fiz, etc. A sua presença no meu gabinete como advogada de réu preso é uma prerrogativa sua. Você não está lá porque você quer, você está lá para o atendimento de uma questão voltada à administração da justiça, que determina que os réus presos seus pleitos devem ser ouvidos na primeira oportunidade, antes de qualquer outra questão envolvida
naquela administração de feitos daquela vara criminal. Se por acaso você... vou dar uma outra questão envolvendo a prerrogativa. Vamos imaginar que você seja oficial de justiça ou que você, juiz, determine a um oficial de justiça que cite o réu onde quer que ele esteja. A sua função como oficial de justiça é encontrar o réu e fazer a citação. Mas o réu não quis me atender. Não existe essa coisa de o réu não quis me atender. Você descreve, olha, ele não quis me atender, mas eu falei com ele e eu declaro que ele está citado. Veja, a sua função como oficial de justiça é realizar a citação e apenas no caso de não encontrar o réu, olha, eu fui até a casa dele, fui até um outro lugar, eu procurei aqui, procurei lá e não o encontrei. E enquanto isso não acontecer, a função do oficial de justiça procurar pelo réu em todos os lugares que porventura possa ser encontrado. Isso é um dever. Uma outra situação terrível, vamos imaginar que você, esse exemplo me dói muito no coração, mas vamos imaginar que você seja um oficial de justiça que tenha que levar uma ordem de despejo a uma família desempregada. A sua função como oficial de justiça é ir até o local em que a família mora, aguardar a presença de adultos e, chegando o adulto que ali mora, determinar a entrega da ordem de despejo e falar que eles têm um determinado prazo para se retirar dali, sob pena de você voltar com força policial para retirar todas as pessoas e todos os bens de dentro daquele lugar. O exemplo é horrível, mas o que eu preciso dizer a vocês é que aqui tem envolvido o princípio da impessoalidade. O juiz tem uma ordem que deve ser cumprida, você, como oficial de justiça, tem que cumprir essa ordem, independentemente do interesse, da vontade, dos desejos ou da situação terrível que vai ser causada na situação de deixar uma família desempregada na Rua da Amargura. O exemplo é terrível, mas a impessoalidade impõe que isso seja realizado. E a impessoalidade também impõe que as prerrogativas aconteçam de maneira objetiva. Você gostando ou não do governante, você gostando ou não do administrador, a prerrogativa significa que o administrador deverá impor a supremacia do interesse público sobre o privado, qualquer que seja o gosto das pessoas. Ok? Bom, vamos lá. Prerrogativa do administrador de exercer função pública, pela qual o administrador sujeita o particular de forma a sobrepor o interesse público ao privado. Poder implica supremacia, a ponto de impor obediência. Poder implica sujeição. Mas veja, gente, aqui não é um poder de sujeitar a pessoa por qualquer motivo. O poder público, aqui, o interesse público é o fundamento da prerrogativa e é o fundamento da sujeição. Vamos imaginar uma situação completamente hipotética. O oficial de justiça, ele vai até um determinado local para intimar, assim, olha, eu vim aqui, um oficial de justiça de 1,5 m de altura vai até uma casa, bate a porta, abre um senhor de 1,98 m, 200 quilos, com cara de mal, e a oficial de justiça fala assim, olá senhor, tudo bem, eu vim aqui intimar o senhor para sair da casa, o senhor tem que desocupar o imóvel imediatamente, porque essa foi a ordem do juiz. O oficial de justiça falou simplesmente que tinha que falar, e aquele réu olha para o oficial de justiça com cara de ódio e fala, e você, que exército vai me tirar daqui? E bate a porta na cara do oficial de justiça. O oficial de justiça tem a prerrogativa de sair dali e na primeira delegacia de polícia, um departamento de polícia mais próximo que tiver, chegar até lá, não precisa nem falar oi, não precisa nem falar bom dia, claro que a educação ajuda se falar bom dia, requisita a força policial, ou seja, uma coisa importante, gente, é uma diferença técnica muito grande entre a palavra requisitar e a palavra requerer. Requerer significa pedir. Significa que quando você requer algo, você sabe que a outra pessoa vai conceder ou não o que você pediu. Porém, requisição, requisitar é um verbo muito diferente. Requisitar é algo que só quem tem autoridade pode fazer. Quando alguém requisita, significa que está pedindo algo à pessoa,
mas a pessoa terá consequências severas se não realizar o cumprimento da requisição. O Ministério Público ele tem a prerrogativa de instaurar ofícios requisitórios. O que é isso? O Ministério Público ele tem a prerrogativa de enviar ofícios com natureza requisitória. Ele manda uma cartinha para você e fala assim, olha, compareça aqui para falar comigo, e aquilo, requisição, olha que coisa doida, não é um pedido, é uma ordem. O juiz requisita ao oficial de justiça para fazer algo. E o oficial de justiça, caso não consiga cumprir a ordem do juiz, nesse exemplo que eu lhes dei, tem a prerrogativa, tem o poder de ir, e tem o dever de ir até a delegacia de polícia mais próxima, requisitar a força policial, não vai lá pedir para o delegado para liberar uns policiais, não vai lá para o comandante do destacamento pedir, ou simplesmente ele vai lá e diz, olha, eu estou requisitando, olha, eu preciso de força policial, você e você venham comigo. Veja, ele não pediu, ele determinou por ordem do juiz a prerrogativa, que, olha, eu preciso cumprir uma ordem judicial, o único jeito de cumprir essa ordem judicial é com força policial, policiais, venham comigo agora para que eu possa cumprir a ordem do juiz. Ele não pediu para os policiais, na verdade ele mandou, requisitar era sinônimo de mandar e não de pedir. E aí o que acontece? Ele volta no local, bate a porta, aquele réu abre a porta e agora ele está, sei lá, com alguns policiais militares que, bom, chegou o exército para fazer com que a ordem judicial seja cumprida. Mas eu vou dar um exemplo completamente absurdo, mas vamos imaginar o seguinte, um oficial de justiça descobriu que seu marido ou sua esposa, como preferirem, está realizando um ato de traição num determinado hotel da cidade, com o respectivo amante. O que faz o oficial de justiça? Vai até a polícia, requisita 2 policiais para acompanhá-la até o hotel, para dar um flagrante no quase ex-marido, na quase ex-mulher. Veja, o oficial de justiça resolveu ir até a polícia e requisitou força policial. Como é um oficial de justiça, mostrou lá a carteira de oficial de justiça, a identificação de oficial de justiça, os policiais entenderam que aquilo era uma requisição e foram com o oficial de justiça cumprir a ordem que eles imaginavam que fosse judicial. Chegando lá, os policiais descobrem que eles foram utilizados, né, pelo oficial de justiça, foi dada uma carteirada e o oficial de justiça usou de poder público de maneira indevida. Usou da sua prerrogativa de poder requisitar a força policial para realizar um ato que, na verdade, não tem nada a ver com o interesse público, mas com o interesse privado, pessoal daquele oficial de justiça que quis dar flagrante numa situação familiar terrível. Veja, nesta situação, o oficial de justiça se utilizou desonestamente da sua condição de servidor público com prerrogativa de requisitar a força policial para usar a força policial para um assunto que não tem nada a ver com o interesse público. Ele podia ter requisitado? Podia, mas isso deve ser entendido como um abuso de poder, um abuso de autoridade, e o oficial de justiça deverá sofrer um processo visando a sua eventual aplicação de penalidade por ter usado indevidamente dos seus poderes públicos. Gente, eu estou indo muito rápido, eu estou querendo explicar a prerrogativa para vocês, mas talvez a quantidade de exemplos possa ter confundido a todos. Eu posso voltar. Isto é um silêncio eloquente dizendo que vocês estão bem? É isso? Eu vou acreditar nisso então, tá bom? Vamos continuar a aula então. O poder do francês pouvoir é conferido a partir da soberania estatal e da potestade. Potestade é um outro nome para poder político ou a força que advém do monopólio da força física, que é do Estado, puissance. A autoridade do administrador decorre da supremacia do interesse público. Veja, o oficial de justiça só tem aquela prerrogativa de requisitar a força policial porque ela deve realizar as suas ações e deve utilizar do exercício, ela tem à sua disposição o monopólio do exercício da força física do Estado. Veja, ela não está indo lá fazer algo por interesse dela, ela está indo fazer algo porque ela tem o dever de realizar aquilo, ela tem a prerrogativa de utilizar a força policial, porque sem a força policial, algumas vezes ela não consegue realizar as ações que o Estado determina que ela realize. Então, veja, o poder e a autoridade devem ser exercidos, mas somente se em função daquilo que foi determinado pelo interesse público. Usar de força policial, usar de violência do Estado para agir
sem necessidade da presença dessa violência, é abuso de autoridade. Como o interesse público está definido em lei, define-se que a autoridade deve aplicar a lei de ofício. A lei é o padrão de aplicação do exercício da autoridade. Originalmente, o direito público era voltado muito mais ao interesse da pessoa estatal do que ao exercício da função pública. Nós tínhamos, tempos atrás, como final do século XIX, começo do século XX, uma ideia de direito administrativo muito mais uma ideia de organização da autoridade estatal ou organização dos direitos ou prerrogativas da monarquia. A administração pública, mesmo já tendo, assim, o direito administrativo alemão, ele se desenvolveu muito dentro da organização do Império Prussiano, né? E a partir dali acabou tendo um ranço de autoridade não democrática que precisa ser colocado no seu devido lugar. A autoridade pública não pode ser exercida fora do interesse público e fora do interesse do soberano, que no Estado democrático de direito tem que ser o povo, ok? Então, veja, no início, o interesse público primário era confundido com o interesse público secundário, de organização do Estado, organização da burocracia, organização dos direitos do monarca, e isso gerava uma sistematização autoritária do direito administrativo. Existiam certos atributos que, e aí a gente vai tratar disso mais para frente, imperatividade e insindicabilidade do mérito e poderes administrativos, eles tinham uma conotação praticamente absoluta de defesa do Estado e das autoridades públicas, de sujeição completa dos indivíduos, então denominados administrados ou ainda súditos. O que é imperatividade? Tem a ver com império, tem a ver com, perdão, tem a ver com a prerrogativa de quem está acima, imperativamente, impor a quem está abaixo o seu interesse ou o seu dever. E muitas vezes essa imperatividade era apresentada como uma vontade do soberano, como um interesse público que não estava passível de discussão judicial. O administrador público, por ser sua excelência, impunha a sua vontade e não havia possibilidade de se indicar ou não havia possibilidade de discutir isso por uma entidade, por uma instância superior na administração e muito menos pelo poder judiciário. Ou seja, a decisão do administrador ou o mérito do seu ato administrativo não era passível de discussão. E os seus poderes tinham uma conotação praticamente absoluta. Ele podia fazer o que quisesse, porque, afinal de contas, ele era o Estado, né? O l'état c'est moi, como diria um monarca absolutista, Luís XIV. Assim. E havia uma confusão entre defender o Estado e defender a pessoa que estava, a pessoa de carne e osso que estava no exercício daquela autoridade. Atualmente, o administrado é, na verdade, o cidadão, titular de direitos e garantias fundamentais, que no Estado democrático de direito, aquele poder que pertence ao Estado, na verdade, não pertence ao Estado, aquele poder pertence a um dos elementos formadores do Estado, qual seja o povo soberano. De modo que o Estado acabou sendo colocado no Estado democrático de direito no seu devido lugar. Não há autoridade pública sem fundamento democrático, ou no caso do Brasil, sem fundamento democrático e republicano. A democracia impõe ao Estado a função de exercer o interesse público, e esse interesse público acaba tendo fundamento democrático. Esse interesse público é a busca dos interesses dos cidadãos, ou da generalidade dos cidadãos, e nunca a busca do interesse secundário, ou interesse burocrático, ou interesse de quem está na administração pública. Todas as vezes que o administrador age dizendo que está agindo para o bem do povo, mas, na verdade, o interesse é dele, administrador público, nós estamos diante de uma afronta ao princípio da impessoalidade, nós estamos diante de uma afronta à improbidade, desculpe, ao princípio democrático, e se houver desonestidade naquela substituição, naquela usurpação do interesse que devia ser o público e é colocado um outro como se fosse interesse público, nós estamos diante de um ato de improbidade administrativa e às vezes até de um crime contra a administração pública. Houve uma modificação muito clara na posição da autoridade, em especial pela conformação da conduta do administrador a uma função e não mais a um poder.
a partir do momento que o administrador não detém o poder, mas antes ele tem o poder para exercer a função, e só tem poder na medida em que exerce a função pública, nós temos um controle maior dos atos do administrador público. Se antes ele podia ter o poder pelo poder, porque afinal de contas era uma interpretação autoritária do direito administrativo, atualmente, porque o direito administrativo tem uma compreensão baseada na funcionalidade, o direito administrativo confere poder ao administrador público apenas na medida necessária para o exercício da função pública a ele atribuída. Ele realizou a função pública, todo o poder que emana do povo e está no Estado deve ser utilizado e pode ser utilizado para que aquela função seja cumprida integralmente. Foi cumprida, está realizada a função, está realizado o ato administrativo, e se foi preciso usar de violência, foi realizado na medida necessária para o exercício daquela função. Não há função pública, não há exercício de poder, não há exercício possível de autoridade, não há possibilidade jurídica de imposição de força naquela situação em que não há função pública envolvida. Se houver força numa situação em que não há função pública envolvida, atribuída, realizada, se houver atribuição de força ou de poder onde não há interesse público, nós estamos diante ou de crime contra a administração pública, ou de improbidade administrativa, ou de atitude que configura penalidade funcional. Nós estamos diante de uma ilegalidade, uma afronta ao ordenamento jurídico que deve ser coibido de todas as formas. Se o administrador público usa do poder público para exercer algo que não tem a ver com função pública, o poder público deve ser usado contra essa atitude ilícita do administrador e não a favor dele. Tudo bem aqui, até aqui? Não sei se me fiz entender. Olha, a potestade do administrador permanece, mas ela sempre deve ser utilizada em função dos direitos do cidadão. O administrador, vamos dizer assim, ele pode acessar aquele poder, aquela violência do Estado a qualquer momento, desde que para exercer as suas funções. Ele sempre, por ser autoridade, ele tem acesso livre ao poder público, mesmo que isso tenha que ser aplicado de maneira violenta. Porém, essa violência, esse acesso ao poder público, só tem legitimidade democrática se realizado para o exercício de funções previamente determinadas. Funções que devem acontecer pelo cumprimento da estrita legalidade. Ele não pode escolher o que vai fazer. A lei determina a sua competência e onde e quando deve agir. Se por acaso ele agir de maneira diferente do que está previsto no ordenamento jurídico, se não houver, pela estrita legalidade, a situação em que o administrador deve agir, ele estará utilizando o poder público de maneira ilícita e deverá ser punido, deverá ser penalizado, caso isso seja constatado num processo administrativo de irregularidade. Atualmente, portanto, a expressão poderes administrativos deve ser entendida como se estivesse escrito funções administrativas. O que importa é a função exercida pelo administrador. E para exercer a sua função, ele tem todo o poder do Estado à sua disposição para isso. Se não exercer a sua função, se ele utilizar do poder estatal para fazer alguma coisa cuja função não é pública, ele estará ou deverá estar em maus lençóis. A supremacia do interesse público, o administrador público sempre precisa dizer por quê e para que o ato é realizado, e deve também dizer como ele é realizado, sob pena de irregularidade da ação administrativa naquela situação específica. Como o administrador exerce atividade em função do interesse público, ele tem o dever de agir segundo essa função. É dever institucional, ele não tem a possibilidade, depois eu faço, é melhor eu não fazer agora. Isto não existe em direito público. Ele tem o dever de realizar as funções para as quais ele foi designado. Por isso, alguns autores chamam o poder de poder-dever ou dever-poder. Para deixar claro que se trata de um poder que só é legítimo se utilizado em função do interesse público. Ele deve agir e ele tem todo o poder estatal para fazer isso.
ou ele tem todo o poder estatal se agir conforme o seu dever. Então, se você quiser usar a expressão poder-dever ou dever-poder, fique à vontade. Maria Silvia Zanelli de Pietro gosta de poder-dever, a Eros Grau gosta de dever-poder, mas se trata absolutamente da mesma coisa. Tá? Apenas colocar o poder antes para dizer que tem a ver com o poder político dá evidência a isso, e outro, o dever jurídico, dando à frente, dando essa importância, mas todo dever jurídico tem por substrato o poder estatal a ele inerente. Para deixar claro que se trata de um poder que só é legítimo se utilizado em função do interesse público. Neste sentido, ficam claras as situações em que a autoridade exerce poder com abuso, excesso, mau uso, enfim, indevidamente. Toda vez que a autoridade exercer poder de maneira abusiva, excessiva, ou toda vez que a autoridade exercer poder de maneira equivocada, nós estamos diante de uma irregularidade que deve ser apurada necessariamente pelos demais poderes públicos. Ok? Essa é a ideia de poder-dever, essa é a ideia de prerrogativa, essa é a ideia de sujeição do interesse privado às custas ou para a imposição do interesse público. E a autoridade, ela tem a prerrogativa, ela tem um dever de fazer tudo o que estiver a seu alcance para que o interesse público seja realizado dentro da legalidade. Fazer assim, os direitos fundamentais do cidadão não serão desrespeitados para realizar o interesse público. Existem meios, existem formas de agir, e estas formas devem sempre ser respeitadas sob pena de nós entrar que tem uma aparência de legalidade, mas que na verdade é uma afronta aos direitos e à democracia. Bom, vamos lá. O item 2 e o item 3, vamos ver aqui o item 3, beleza. Provavelmente a gente vai ficar nisso ao longo desta aula e vamos entrar na aula que vem falando disso também. Poder vinculado. O direito administrativo tem uma história sobre discussão das hipóteses em que o administrador deve realizar atos vinculados à lei, quer dizer, cumprir a lei em todos os seus pormenores, e sobre aquelas em que deve realizar os atos de forma discricionária, que significa cumprir a lei com certa margem de liberdade. Eu coloquei liberdade aqui, mas coloque entre aspas, tá? É certa autonomia. O administrador público nunca possuiu e ainda não tem. Não existe no direito administrativo liberdade ao administrador. O administrador não tem liberdade para resolver nada, ele tem sujeição à autoridade. Liberdade é uma coisa que existe no direito privado. No direito público não existe essa tal de liberdade. Tá? Nós falamos aqui de autoridade, responsabilidade e autonomia dentro da lei. Ok? Porque nós podemos fazer coisas que não são proibidas no direito. No direito público, expressamente que ele realize. Se a lei não falar nada, é dever do administrador não fazer nada. Do contrário, ele incorre em improbidade administrativa, ele incorre em algum problema, alguma infração que deverá ser apurada. Bom, quando se imaginou originalmente a ideia de tripartição dos poderes, ou originalmente não, vamos direto nos finalmente. Quando Montesquieu, lá falando da Constituição da Inglaterra, tratou no espírito das leis da tripartição de poderes, ele pensou em três poderes que o Estado seria tripartido, ou seja, haveria três caixinhas, cada uma responsável pelo exercício de um poder. Haveria o poder legislativo, ou seja, todo o poder, tudo que for feito, tudo que for decidido, tudo que for obrigado que as pessoas façam, todos os direitos que as pessoas puderem ter, só poderão existir decorrentes de lei, ou seja, a lei é o parâmetro, é o critério que determina a possibilidade de agir dentro de um Estado, ou dentro de uma república, ou dentro de uma monarquia, né? Bom, nós temos o poder legislativo, e nós teríamos outros dois poderes, nós teríamos o poder executivo e o judiciário. O judiciário seria aquele que resolve questões relacionadas a discussões de aplicação da lei em casos concretos entre particulares, e nós teríamos o poder executivo, que o nome é executivo justamente por este motivo. É um poder que executa aquilo que o legislador mandou.
Executivo significa simplesmente alguém que fala, assim, no jargão popular, seria um pau-mandado, seria um mandante, seria alguém, desculpa, seria um, não mandante, seria, o legislativo é o mandante, e o executivo faz o que o legislativo manda fazer, ou seja, deve executar as leis exatamente conforme o legislador mandou. E esse é o nome do poder executivo, porque é um poder que deve aplicar, deve realizar, no caso concreto, os comandos normativos previstos no outro poder. Se houvesse a possibilidade de quem cria a lei aplicar a própria lei, nós teríamos um poder muito forte na mão de uma só pessoa. Nós podemos continuar o exemplo, por exemplo, no direito penal. Não faz sentido, dentro de um Estado democrático de direito, que o juiz que aplique a pena de condenação seja o mesmo que mande executar a pena. É preciso que haja uma distinção entre quem condena e quem aplica a pena, para que não haja excesso de poder numa mesma situação, para que haja uma objetividade na execução da pena, que não tenha a ver com que torne mais objetiva essa execução, para que não haja a aplicação da vontade do executor. De quem definiu a condenação. Isso é normal em absolutamente todas as estruturas de poder. Quem investiga, não é dado a ele o poder de julgar. E outra, né, o julgador só terá, no Estado democrático de direito, a prerrogativa de julgar após dar o direito ao contraditório e ampla defesa àquele que é acusado, justamente para que haja uma objetividade na verificação dos fatos, para que não haja subjetividade e que essa subjetividade não cause a possibilidade de se querer condenar sem provas, de querer condenar porque, já que eu estou investigando, eu vou condenar, porque onde já se viu, eu investigo e a minha investigação é um furo na água. Se eu estou investigando, é óbvio que eu tenho que condenar, porque afinal de contas eu tenho que cumprir com aquilo que eu comecei. Se eu comecei investigando, é óbvio que eu devo condenar, porque afinal de contas eu tenho que mostrar que houve resultado naquele meu trabalho todo. Olha, pode até pensar assim em termos de eficiência administrativa, mas em termos de Estado democrático de direito, a condenação ela só pode acontecer por uma autoridade completamente distinta daquela que acusa. Se por acaso houver qualquer relação qualquer conluio entre quem acusa e quem condena, nós estamos diante de uma situação completamente antidemocrática. Se por acaso nós tivermos uma pessoa que condenou e é o mesmo juiz que vai executar essa pena, nós estamos também numa situação completamente antidemocrática, porque existem direitos fundamentais do apenado que devem ser cumpridos, que devem ser executar a pena. Talvez essa execução acabe se tornando muito mais subjetiva por força de quem determinou os critérios de condenação do que por quem vai aplicar esses critérios de condenação de maneira objetiva ou segundo o seu entendimento na aplicação. Por isso que existe um poder legislativo e um poder executivo. O legislativo cria os comandos normativos, a lei, e o executivo realiza a aplicação dessa de maneira independente do legislador. Mas quando eu criei essa lei, eu pensava que essa lei era para fazer tal coisa. E o executivo fala, olha, você pode até ter pensado nesse sentido, mas eu vou aplicar neste outro sentido que eu entendo mais adequado. O simples fato de haver um outro poder que aplica essa lei de uma maneira diferente daquela prevista pelo legislador, já permite um arejamento do poder político, há uma distribuição de poder, porque a concentração pode causar abuso, a concentração de poder. Não é desde Montesquieu não, tá? Montesquieu viu isso, mas antes dele, John Locke, grande liberal inglês, já tinha visto isso, e antes dele, um grande grego, talvez o maior de todos, Aristóteles, já tinha visto isso quando escreveu os seus textos sobre política. Então, a ideia de separação de poderes, ou o poder deve ser distribuído entre várias autoridades, é uma ideia grega, é uma ideia de um barão, é uma ideia antes dele, uma ideia de um liberal inglês, no sentido de compreender o Estado como uma estrutura arejada que permita que haja critérios ou haja gatilhos que impeçam qualquer tipo de totalitarismo no andamento de suas funções. Bom,
nós estamos aqui diante de uma situação que é mais ou menos assim. O legislador manda por lei que o executivo faça alguma coisa. E muitas vezes, pelo menos originalmente, nós estamos falando aqui de Código Civil Napoleônico, nós estamos falando de uma época que foi entendida na teoria do direito como jurisprudência dos conceitos, ou escola de exegese, jurisprudência dos conceitos na Alemanha, escola de exegese na França, em que o legislador era identificado com o povo ou com a nação ou com a vontade da nação, e que nada podia ser mais forte do que a vontade da nação, a vontade do povo, e as leis deveriam ser aplicadas de maneira racional, né? A Deus a razão, a grande figura do iluminismo francês e depois do esclarecimento alemão. Era entendido que na lei haveria a produção de um texto normativo com conceitos tão claros, científicos e perfeitos, que bastaria ao executivo realizar a sua simples execução. Se nós tivéssemos, se essa jurisprudência dos conceitos, que ainda existe muito forte no direito brasileiro, na dogmática pelo menos, se nós fôssemos entender a jurisprudência dos conceitos, ou a escola de exegese, que é análoga à francesa da jurisprudência dos conceitos alemã. Nos dias de hoje, se nós fôssemos dar um exemplo nos dias de hoje, seria simplesmente o seguinte: a lei é um programa de computador perfeito, pronto e acabado, que basta ao executivo a sua simples basta rodar o programa e a execução da lei será perfeita. O executivo aliás, o que se falava, o que Montesquieu falava do juiz, nós podemos falar do executivo. Eles são simplesmente a boca da lei. Veja, eles não são a cabeça nem o coração, eles simplesmente expressam aquilo que o legislador já colocou no comando normativo. Aliás, a ideia de uma premissa maior, a lei, uma premissa menor, o fato, e a decisão jurídica, na verdade, ser uma conclusão, uma simples subsunção do fato à norma, significava claramente que bastava ao juiz ou bastava ao administrador ver o fato enquadrado na lei e aplicar uma única resposta correta para aquela situação específica. A ideia era, a lei, ela apresenta uma situação de enquadramento ou hipótese de incidência tão perfeita que ela, porque afinal de contas era entendida como uma expressão da razão, expressão da razão absoluta, uma expressão de uma razão que seria inegável, seria uma razão que o executivo poderia ser um simples autômato, um robô, uma inteligência artificial, um programa de computador que qualquer um que fosse o executivo aplicaria a lei, no caso concreto, sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Ou seja, o executivo, segundo o ideal da jurisprudência dos conceitos ou da escola de exegese, seria simplesmente um mero enquadrador de fatos ao texto da norma. E naquela ideia original do poder executivo, nós tínhamos praticamente todos os atos do executivo vinculados à lei. O executivo deveria realizar a aplicação da lei exatamente do jeito que estava previsto pelo legislador. O administrador público não tem, nas situações originais da separação de poderes, qualquer possibilidade de decidir o melhor modo de aplicar a lei. O modo de aplicar a lei já era dado pelo próprio legislador. Não havia discussão sobre como aplicar ou se aplicar. Havia situação de enquadramento. O executivo, como se fosse um robozinho, tinha o dever de aplicar a lei de maneira vinculada, ou seja, o administrador ou seus atos estão vinculados à aplicação da lei exatamente conforme ela assim determinava. O problema é que a sociedade se torna complexa, o problema é que começa a aparecer coisas novas na sociedade, coisas que não estavam previstas exatamente do jeito que o legislador esperava. E são situações que não têm enquadramento na lei da maneira correta, ou enquadramento do jeito que era previsto na lei. E também existem situações novas que são conceituadas de maneira que não há previsão no tal do conceito jurídico previsto no texto normativo. Como entender estas situações novas? Será que nós podemos fazer um enquadramento idêntico
Será que essa analogia deve ser feita? O administrador público tem a possibilidade de fazer analogia? Não, porque ele deve aplicar a lei de maneira estrita. Analogia não é coisa que administrador possa fazer. Juiz pode, administrador não. Então, o que acontece? O administrador, ele acaba tendo situações sociais novas que não têm enquadramento algum. Ou tem situações que possuem certas distinções, ou existem situações em que o administrador público não conseguiria resolver de maneira eficiente um a um. Nós estamos vivendo uma sociedade industrial, uma sociedade de massa, em que o administrador público precisaria ter a possibilidade de resolver várias coisas ao mesmo tempo. E para essas situações, a lei passou a dar certa autonomia ao administrador para ele resolver da maneira que ele achar melhor, e isso tem previsão legal. O legislador passou a reconhecer que ele não é capaz de prever todas as situações possíveis. Ele começa a compreender que é uma ilusão a ideia de que a lei possui um comando geral e abstrato aplicável a toda e qualquer situação. O teórico e também o legislador passaram a verificar, passaram a constatar que existem situações na realidade, no mundo real, que são distintos entre si e que não poderiam ser resolvidos da mesma forma pelo administrador, porque a lei serve bem para um, mas não serve bem para outro. Eu vou dar um exemplo também, eu vou dar dois. Vamos imaginar o seguinte, a lei diz assim, o administrador público deverá coibir todo levante, toda manifestação contrária à ordem e aos bons costumes que se fizer, que acontecer na cidade. Então, vamos imaginar que há uma passeata na cidade, e essa passeata tem a ver com, sei lá, alguma coisa que é contrária à moral e aos bons costumes. Terá o administrador público o dever de coibir aquela manifestação? O que é moral e bons costumes para o legislador? O que é moral e bons costumes para o administrador, que tem a prerrogativa de realizar a dissolução daquela manifestação? Esquece moral e bons costumes. Em caso de uma manifestação popular na rua acabar em tumulto, a autoridade pública tem o dever de dissolver a manifestação. O que é tumulto? Em que momento o tumulto efetivamente acontece? Em que momento o comandante do destacamento responsável pela segurança do local tem assim, puxa vida, agora é tumulto, agora eu vou manifestação. Isso não está claro na legislação. Não há critério objetivo para saber que agora é o momento de fazer isso e não depois. É um problema sério que acaba causando, assim, a lei não tem como prever isso. E uma outra situação também muito comum em uma sociedade de massa como a nossa. Vamos imaginar que para você obter a sua licença para advogar ou para você obter a sua licença para dirigir, o administrador tivesse que cumprir a lei de uma maneira específica para você, ou seja, todo aquele que tiver 18 anos e quiser realizar entrar na autoescola para obter a licença para dirigir, todo aquele que se formar em direito e quiser ter o direito de exercer a atividade de advocacia, deverá receber individualmente uma autoridade pública, seja o Conselho de Trânsito, seja a Ordem dos Advogados do Brasil, deverá individualmente, em cada situação singular, realizar a avaliação daquela pessoa. Talvez não haja capacidade, assim, não há pessoa, não há estrutura suficiente da administração pública para resolver essa situação um a um, porque há uma massa de interessados, há muito mais gente querendo obter licença para dirigir ou licença para advogar do que as estruturas do Conselho de Trânsito ou da OAB têm para verificar, aferir a capacidade de dirigir, a capacidade de advogar das pessoas interessadas, de modo que a legislação concede ao Conselho Nacional de Trânsito e também à OAB, cada lei de trânsito e legislação da OAB, conferem a essas duas entidades
a prerrogativa de decidir como e quando aceitar ou conceder licença para pessoas dirigirem ou conceder licença para pessoas advogarem. Existe, então, em muitas situações, uma certa autonomia dada pela legislação, fora, assim, sempre vai haver lei e o administrador público sempre tem que cumprir a lei. Mas, em algumas situações, a lei já impõe ao administrador como e quando agir. Quando a lei já diz ao administrador como e quando agir, nós estamos diante de o que se chama de poder vinculado. O administrador tem o dever de aplicar a lei de ofício, e esta lei deve ser aplicada segundo o comando dado pelo legislador. A lei deve ser aplicada e todos os comandos já estão definidos na legislação. Porém, existem situações em que a lei confere ao administrador a prerrogativa de complementar o comando normativo legal, e nesta situação o administrador tem o que a gente chama de poder discricionário, ou seja, ele possui um juízo de conveniência e oportunidade, a legislação transfere para o administrador o juízo de conveniência e oportunidade, o juízo de eu acho melhor aplicar a lei neste momento, deste jeito, e é o administrador que tem a prerrogativa de decidir como e quando aplicar essa lei. Existem leis que são vinculadas, existem leis que têm caráter discricionário. É a própria lei que define isso. Não é que uma lei poderá ser hoje vinculada e esta lei amanhã será discricionária. Existem leis que sempre imporão um comando vinculado ao administrador, e existem sempre leis que imporão um comando discricionário ao administrador. Acho que vale a pena entrar aqui no... Não sei se vocês estão vendo que eu estou tentando abrir a minha lousa. O Word não quer abrir, gente. Vamos tentar de novo. Bom dia. Vamos ver se abre. Gente, o Bill Gates está bravo comigo. O Teams está funcionando bem, mas o Word não. Vocês estão conseguindo abrir o Word normalmente? Que coisa chata. Vamos ver se eu consigo fazer de outro jeito, então. Se você não consegue abrir o Word, bloco de notas. Boa ideia. Eu, como não sei mexer no bloco de notas, eu estou abrindo uma outra coisa aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela com o e-mail aberto? Oi? A gente está vendo o PDF. PDF? Da aula. Espera um pouquinho, então. Gente, às vezes eu consigo compartilhar. Bom, saí, vou tentar compartilhar agora. Vocês estão vendo agora o meu e-mail, né? Sim. Ok, vamos lá. Ato administrativo é igual nome dado às ações a serem realizadas pelo administrador. Análogo ao ato jurídico estudado em direito civil. Ok? 3 elementos do ato jurídico já conhecidos. Vocês sabem que precisa de agente capaz, vocês sabem que precisa de forma não defesa em lei, vocês sabem que precisa de objeto lícito, certo, determinado ou determinável, e vocês sabem que isso aqui no direito civil é suficiente para identificar
que um ato jurídico é válido ou ele é inválido. Se por acaso tiver um vício na capacidade do agente, se a forma for proibida, se o objeto for ilícito ou for incerto, etc., vocês estão diante de um ato jurídico nulo ou anulável. Tudo bem até aqui, né? Ok. O ato administrativo possui mais dois elementos, mais duas condições de validade, ou dois pressupostos de validade que alguns autores usam mais. Outros dois elementos do ato administrativo estão presentes no ato jurídico, mas não são importantes, não são relevantes no direito privado, que são motivo e finalidade. Se por acaso o administrador público não deixar claro por que o ato é realizado, a finalidade o ato é nulo. Veja, se você por acaso estiver realizando um ato civil no direito privado, ninguém vai perguntar para você por que você comprou mais um vestidinho preto básico, quase igual àquele que você já tem. Ninguém vai perguntar por que você comprou mais um. Aliás, é coisa que assim, é muito difícil. Meus filhos gostam muito de videogame, estão jogando um jogo chamado Fortnite, e eles de vez em quando ficam desesperados porque eles precisam comprar uma coisa chamada skin, gasta dinheiro para colocar uma roupa nova no avatarzinho deles. E assim, eu pergunto para você que é maior de idade, por que você vai gastar R$12 para colocar uma roupa nova no avatar de um jogo de videogame? Você fala para mim o seguinte, não te interessa por quê? Isso é problema meu, eu não tenho que te dar satisfações, o motivo é meu, eu decido o que eu faço da minha vida, tchau. Veja, e o ato de compra lá vai continuar válido, ninguém impede você, maior de idade, vacinado, aliás, espero que um dia sejamos todos vacinados e que esse dia chegue o mais rápido possível. Veja, ninguém tem que ficar discutindo por que você está fazendo isso, ou para quê, né? Miga, para que você vai continuar ligando para aquele cara que só te despreza? Veja, você psicologicamente decide o que você quiser. Ninguém tem nada a ver com a sua vida no direito privado. Porém, o administrador público, para que o ato seja válido, ele necessariamente precisa contar que ele vai realizar o ato, porque ele, como aplica a lei de ofício, ele tem que aplicar a lei naquela situação específica. Ou seja, ele tem que dizer por que ele realiza aquele ato, porque aquele ato impõe a realização da norma jurídica naquela situação específica. E a finalidade? O ato é sempre realizado visando o atingimento do interesse público. Aqui, já que a gente está falando de ato administrativo, eu quero melhorar essa situação. Veja, o direito privado, pelo direito privado, vocês sabem que todo ato possui 3 elementos. O ato administrativo possui 5. Então, vamos lá. O ato administrativo possui 5 elementos. E não é aquela bobagem de fogo, terra, água, ar e amor, tá bom, gente? Então, no lugar de agente capaz, nós temos autoridade competente. Se a gente... Isso aqui, tá? Competência da autoridade. É a lei que determina quais são as autoridades competentes, ou seja, este elemento é sempre dado pela lei. Não adianta alguma autoridade falar assim, eu sou autoridade pública vinculada ao Ministério da Saúde e eu entendo que essa questão aqui de economia está errada e eu vou aumentar os juros da dívida. Gente, ministro da Saúde não tem que ficar falando de juro de dívida. O ministro da Saúde tem que tratar do assunto relacionado à sua pasta e deixa as outras coisas para as outras autoridades. Não é possível
a autoridade decidir qual é a sua competência. Aliás, a gente vai ver isso mais para frente, a competência é inderrogável. A lei manda a autoridade realizar determinados atos da sua competência e ela tem que realizar aqueles e não outros. Então, o ato realizado por uma autoridade competente só é válido se aquele ato estiver dentro da estrutura de competência dada pela lei àquela autoridade. Ou seja, a competência ela é sempre um elemento relacionado ao poder, vinculado. A autoridade não tem discricionariedade para decidir se é mais ou menos competente, se ela é competente ou não. Certo? E aí nós temos também a forma. Pela estrita legalidade, a lei define a forma pela qual os atos devem ser realizados. Mais um, o elemento forma. Gente, eu não sei porque que mudou a cor, não. Depois eu arrumo isso. Não, vou arrumar já, vai. Depois da forma, nós temos a finalidade. Sempre dada pela lei, pois a finalidade é impessoal e pública. Deve sempre estar prevista na lei e o não cumprimento configura desvio de finalidade pelo administrador. Gente, vocês estão me vendo digitar isso aqui ou eu estou brincando sozinho? Estamos vendo sim, professor. Beleza. Ok. E aí nós temos aqui competência, forma e finalidade sempre são... o ato administrativo ele pode ser vinculado ou discricionário. E ele possui 5 elementos. Nós temos 3 elementos que sempre vêm da lei e o administrador não tem nenhuma possibilidade jurídica de alterá-los. O administrador público não pode mudar a sua competência, o administrador público não deve realizar atos fora da forma prevista e a finalidade é sempre dada pela lei. Ainda que o administrador queira mudar essa finalidade, se ele fizer isso, pode sofrer uma improbidade administrativa por desvio de finalidade e isso é ilícito. E aí nós temos os 2 últimos elementos do ato administrativo. Eu vou precisar aumentar isso aqui. Meu Deus, que são os elementos motivo e objeto. Veja, aqui nós estamos falando motivo de fundamentos de fato e direito. Nós estamos falando aqui, gente, não sei se vocês perceberam, de causa de pedir próxima e remota. Nós estamos falando aqui de... na sentença, nós estamos falando do elemento fundamento da sentença. Nós estamos falando aqui da justificativa pela qual um ato é realizado, um pedido é feito ou uma sentença é prolatada. Por que a juíza sua sentença de procedência? Porque a lei que deve ser aplicada é essa, e o caso concreto é esse, subsumindo o fato à norma, a minha decisão tem que ser essa. Se isso não tiver... Quando você faz uma petição inicial, você só tem o direito de pedir a procedência do pedido se houver a causa de pedir apresentada. Você tem legislação que te permite pedir aquilo, e numa situação específica essa legislação enquadra o teu pedido, o teu fato? Sim, então peça. Como o administrador aplica a lei de ofício, ele tem que, ao aplicar de ofício, falar: ô cidadão, tudo bem? Eu estou te multando porque eu te peguei correndo a mais de 120 km por hora aqui na rodovia e o limite de velocidade é 120. Como você está acima de 120, você tem uma multa aqui, subsunção do fato à norma. Ok? Código de Trânsito Brasileiro fala qual que é o limite de velocidade, você estava acima, está aqui, de ofício, estou te aplicando uma multa. Ele é obrigado a dizer isso. Se por acaso ele não fundamentar
o ato, aquele ato necessariamente é nulo. E objeto? É o ato. Veja, é muito fácil saber qual que é o objeto de um ato administrativo. Se por acaso eu falei agora há pouco de uma imposição de multa, o ato administrativo é justamente isso. O que é esse ato que eu estou vendo? É a multa aplicada a um corredor na rodovia. O que é esse ato aqui? Esse aqui é um ato de construção, é um ato que aprova a construção de uma obra pública. Esse aqui é um ato que aprova a nomeação de um servidor para um cargo X. Esse aqui é um ato que determina a demissão de um servidor. Então, veja, o objeto é sempre autorizado. E só que, é claro, tem que ser lícito, né? Não é possível o objeto do ato administrativo ser ilícito. Autorizo, assim, o governador do Rio de Janeiro autoriza a venda ou a doação do Cristo Redentor a uma empresa internacional. Não tem jeito, porque não é possível existir um ato administrativo de venda de um bem público de uso especial, como é o caso, aliás, bem público de uso comum do povo, como é o caso do Cristo Redentor lá para visitação pública. Então, veja, objeto, que é o ato autorizado por lei, ilícito, e aí nós temos duas possibilidades, determinado, determinável. Ou seja, aqui nós sabemos que ele é líquido, certo e exigível, ou indeterminado, isto é, que precisa ser liquidado, acertado e, assim, exigível. E a gente pode continuar aqui a partir dessa... Eu vou retomar essa explicação na próxima aula pelo adiantado da hora, e na quinta-feira, às 8 da manhã, a gente continua a partir daqui. Eu preciso mostrar para vocês que o motivo, ele pode estar integralmente previsto na lei, ou a lei pode permitir ao administrador que complemente a situação, ou é possível também que a lei imponha ao administrador que ele faça a determinação do objeto. O objeto não vem determinado líquido e certo na lei, essa determinação é concedida ao administrador público. A gente continua a partir daqui na aula que vem. Eu, pelo adiantado da hora, não vou nem dar espaço para eventuais dúvidas, questões. A gente continua a partir daqui, a gente continua a partir de questões eventualmente anotadas pelos alunos para começar a aula daqui a 2 dias, na quinta-feira. A gente continua, vai ser a aula 10 do nosso programa. Tudo bem, gente? Eu vou parar a gravação agora. Muito obrigado. E até a quinta-feira.